É a mais pura verdade que Deus sempre quer o melhor para nós. Mas quando você for orar, por qualquer motivo, você precisa apresentar os seus argumentos diante de Deus. Sem argumentos que atestem o seu direito à bênção, você vai ficar choramingando, implorando para Deus te ajudar. E Deus é misericordioso, na verdade. E diz em Hebreus 11:6 que Ele é galardoador, ou seja, recompensador daqueles que o buscam. Mas uma coisa é você pedir e outra coisa é você tomar posse daquilo que já é seu por direito. Quem não lê a Bíblia e não busca conhecer qual é a vontade de Deus para si, não tem argumentos para orar. Na verdade, essa pessoa não tem nem vontade de orar, porque ela não sabe o que ela vai dizer. A mensagem que nós vamos ver hoje vai nos ensinar o que nós temos que fazer para vencer qualquer dificuldade na vida, até mesmo aquilo que lhe parece impossível. E o que nós temos que fazer é uma coisa muito simples e muito fácil. Eu já volto para falar sobre isso. Só um minutinho. Pois bem, o que nós temos que fazer é simples e fácil. Basta prestar atenção naquilo que Deus ensina para a gente poder tomar posse da bênção. Uma certa vez, Jesus teve que dar uma bronca numa mulher chamada Marta. Aliás, 2 vezes o Senhor Jesus chamou a atenção dela. E por que Jesus teve que chamar a atenção dela? Porque Marta era uma pessoa muito ansiosa, muito cuidadosa com as coisas do mundo, sempre atarefada, sempre procurando fazer uma coisa aqui, outra ali, e consequentemente ela não tinha tempo para ouvir e meditar nas palavras de Deus. E tem muita gente assim. Muita gente quer, precisa ser abençoada, mas não tem tempo para receber a bênção. Está sempre atarefada, correndo daqui para lá, de lá para cá, porque tem que fazer isso, agora tem que fazer aquilo outro, precisa trabalhar, precisa cuidar da casa, dos filhos, do marido, da esposa, enfim, um montão de coisas para fazer e não consegue um tempo para receber aquilo que realmente importa. O Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 38 ao 42, nos conta que Jesus entrou num povoado e uma certa mulher chamada Marta o hospedou em sua casa. Ela tinha uma irmã chamada Maria e tinha também um irmão que se chamava Lázaro. E eles estavam então assentados em casa, e Maria se assentou aos pés do Senhor e estava ouvindo os seus ensinamentos. Só fazer uma pausa aqui. Tem um vídeo que explica sobre assentar-se ao pé de Jesus. Então procura esse vídeo depois e assiste ele para você entender o que a Bíblia diz por assentar-se ao pé de Jesus. Não é você sentar no pé de Jesus, não. Então assiste esse vídeo que vai dar uma boa orientação para você. Mas continuando aqui, então, Maria se assentou aos pés de Jesus e estava ouvindo os ensinamentos dele. Marta, entretanto, ela estava muito agitada, ela ia de um lado para o outro, ocupada com seus muitos serviços, estava cuidando da casa, fazendo almoço, sei lá o que mais. Então, quando ela viu que Maria estava lá sentada, só ouvindo o que o Senhor estava ensinando, ela se aproximou de Jesus então e disse: Senhor, não te importas de que a minha irmã me deixe fazer todo o trabalho sozinha? Manda que ela venha me ajudar. Então Jesus falou para ela: Marta, Marta, você anda inquieta e te preocupas demais com muitas coisas. Entretanto, uma só coisa é necessária. E Maria escolheu a parte boa, e esta não lhe será tirada. Infelizmente, a maior parte das pessoas se ocupam tanto com o cotidiano e muitos nem sequer se lembram de fazer uma oração. E pior, mesmo que eles façam suas orações, eles permanecem distantes de Deus, porque todos querem ser ouvidos por Deus, mas quase ninguém quer ouvir o que Deus tem a dizer.
Orar por orar não traz benefício algum. Querer ser ouvido é uma coisa, mas querer ouvir, quase ninguém quer. A pessoa querer ser ouvida, mas não querer ouvir, é tolice. Porque o que verdadeiramente nos abençoa não é a oração que nós fazemos. A oração, ela é uma confirmação daquilo que nós entendemos na palavra de Deus. O que nos abençoa, na verdade, é quando nós colocamos em prática aquilo que nós ouvimos da boca de Deus. É a palavra de Deus que traz a bênção. A oração é para confirmar aquilo que nós entendemos. Então nós tomamos posse daquilo. Quando nós damos atenção ao que Ele nos ensina e fazemos conforme o que nós aprendemos, conforme aquilo que nós entendemos, então nós oramos, estaremos falando daqui de acordo com a palavra que Ele falou no nosso coração. E o poder daquelas palavras, então, se fazem real na nossa vida. E é então que nós vemos o mover de Deus em nosso favor. Muitas vezes, diante de uma situação difícil, a pessoa ora. Mas não como deveria orar. O indivíduo clama a Deus que o livre, que o ajude, mas ele faz isso sem base bíblica. Quando ao invés de abrir a boca para pedir, a pessoa deveria primeiro buscar na Bíblia uma orientação de Deus sobre como ela deve agir diante daquele determinado problema que ela está enfrentando. Depois de ouvir o que a Bíblia diz, depois de ouvir Deus falar no coração dela, então ela vai saber como é que ela tem que fazer. E com base naquilo que Deus falou no coração, ela faz então uma oração determinando que se cumpra aquela palavra. E a palavra há de se cumprir. Quem age desse modo, procurando primeiro ouvir o que Deus disse, para depois falar com Deus sobre aquilo que está atormentando, essa pessoa tem 100% de chance de ser ouvida e atendida. Porque se você orar de acordo com a palavra de Deus, pode estar certo, Ele vai cumprir o que falou ao seu coração. Toda oração, ela é uma batalha que nós travamos no mundo espiritual. Quando nós oramos, nós colocamos diante do tribunal divino o mal que está nos afligindo. É como uma causa na justiça. Nós chegamos diante do tribunal de Deus, diante do justo juiz e apresentamos a Ele a nossa causa. Orar por orar não resolve o problema. Você tem que se preparar para uma audiência com Deus. É assim que você entra em oração. E quando você faz a sua petição, é mais ou menos como uma demanda na justiça dos homens. Aquele que apresentar provas convincentes vai levar a causa. Por exemplo, digamos que eu e você temos uma demanda qualquer. Então nós vamos para o juiz julgar o caso. Se na audiência eu não apresentar provas que justifiquem a minha petição, dificilmente o juiz vai me dar ganho de causa. Não adianta eu chorar diante do juiz, implorar, dizer: doutor, me ajuda, eu sou pobre, eu não tenho onde morar, meus filhinhos estão passando fome. Não adianta isso. Juiz nenhum vai dar ganho de causa por pena. Ele tem que julgar conforme a lei, não por pena de mim. Se eu não tiver como provar que tal coisa me pertence por direito, eu não vou conseguir. O juiz não vai ter pena de mim. A oração é algo semelhante. Não igual, porque Deus é misericordioso, mas ela é semelhante. Quando você for orar por qualquer motivo, você vai estar diante do tribunal de Deus. Você tem que saber isso. Você vai estar defendendo a sua causa contra o mal que está te afligindo. Se você se apresentar diante de Deus sem argumentos que provem que você tem direito àquela bênção, o inimigo vai ficar apelando por todos os meios para impedir que você consiga essa bênção. Ele vai fazer a apelação. Mas se antes de você se apresentar no tribunal, você se preparar, se encher de argumentos que são dados pelo próprio Deus, que afirmam que é o seu direito receber aquela bênção, você então de cara já desarma e envergonha o inimigo. E claro, a bênção vai ser dada para você. Como é que você consegue esses argumentos? É através da leitura da Bíblia. Como é que eu me encho com os argumentos que vão provar que eu tenho direito à bênção? É dedicando um tempo a cada dia para ouvir o que Deus tem a dizer. Não é ler a Bíblia de vez em quando. Não é procurar na Bíblia na hora do sufoco, porque naquela hora eu nem vou encontrar nada.
Deus não vai falar comigo porque o meu coração está preocupado com outra coisa, não comigo, não em buscar Ele. Então, no meu dia a dia, eu tenho que me dedicar em ouvir a Deus. Eu tenho que me colocar diante dEle, preparar o meu coração para ouvir o que Ele tem a dizer a cada dia. E assim eu vou me alimentando daquelas palavras e vou fortalecendo os meus argumentos, vou fortalecendo o meu coração, para quando vier o momento difícil, quando vier a luta contra o inimigo, contra o mal, eu estou preparado, eu posso entrar diante do tribunal de Deus com os argumentos que eu adquiri através da palavra dele e reivindicar a minha bênção. Só assim você vai conhecer qual é a vontade de Deus para a sua vida. Você vai aprender o que te pertence por direito, quando você lê a Bíblia todos os dias. Então, sempre que você precisar, você vai saber como orar. Vai ter argumentos para dialogar com o Pai e vai requerer o cumprimento daquilo que Ele lhe prometeu. Quando você tiver o hábito de ler a Bíblia e absorver os ensinamentos do Senhor, você não vai mais ficar como aqueles religiosos que se acostumaram a rezar todos os dias. Eles decoram algumas palavras e ficam aí repetindo aquilo. E sabe por que eles fazem isso? Porque eles não têm argumento para fazer as suas próprias orações. Então eles têm que ficar repetindo o que ensinaram para eles. Não sabem o que Deus lhes prometeu. Não têm a palavra de Deus em si mesmos. Eles não conhecem os direitos que possuem. Daí eles não oram, não reivindicam a bênção que lhes pertence. Eles pensam que basta ficar repetindo aquelas rezas que a religião ensinou. E diga-se de passagem que a religião ensina os fiéis a rezar porque nem os seus sacerdotes conhecem a palavra de Deus, nem eles têm argumentos para orar. Por isso eles não sabem ensinar o povo a orar. Então eles se limitam a ficar repetindo coisas. Não adianta isso. Mas alguém pode querer dizer, como é que você pode afirmar que o sacerdote não conhece a palavra de Deus, os religiosos não conhecem? Não sou eu quem afirmo isso. Veja que Jesus disse em Mateus capítulo 6, versículo 7. Vamos ler, está escrito assim: E orando, não useis de vãs repetições, como as demais pessoas, porque pensam que pelo seu muito falar serão ouvidos. Se conhecem isso que Jesus disse, ou melhor, se conhecessem o que Jesus disse, eles jamais ficariam rezando as suas vãs repetições. Se estão fazendo isso é porque não conhecem. É preciso ter o hábito de ler a Bíblia, mas não é ler como se lê um livro qualquer, que você fica ansioso para saber qual é o final, não. Você tem que ler devagar, meditando, buscando entender o significado de cada coisa. Eu preciso conhecer a palavra de Deus, conhecer aquilo que foi feito por Cristo a meu favor. Eu preciso conhecer o documento de posse que foi lavrado com o sangue de Jesus, que me dá direito às bênçãos espirituais. É dessa forma que você vai se encher de argumentos para combater o mal quando vier. Na hora que você for levar a sua causa ao tribunal, você tem que levar a lei que prova os seus direitos. Por exemplo, se eu sinto uma dor, um sintoma de enfermidade, então eu entro em oração diante de Deus, mas eu já vou armado com os argumentos que Ele me deu. E então eu apresento a Ele a minha petição, que é ficar livre daquele mal que está me atacando, que está atacando o meu corpo, e eu apresento a Ele o que Ele próprio disse: eu sou o Senhor que te sara. Então eu clamo a Deus que me sare, e eu posso dizer a Ele que é o meu direito ter saúde, porque está escrito no livro sagrado, que é o meu documento de posse das bênçãos. Jesus levou sobre si as minhas enfermidades, está escrito lá. Então isso é um exemplo, tá? Tá conseguindo compreender o que eu estou dizendo? É um exemplo de como você deve agir na hora da dificuldade, como você deve enfrentar o mal em oração. Você tem que ter os argumentos que a palavra de Deus lhe dá, lhe fornece, e com aqueles argumentos que saíram da boca de Deus, você entra diante de Deus em oração e reivindica o seu direito. E certamente Ele vai te dar o seu direito, porque esse juiz
é justo. Esse é justo. Então, quando eu oro desse modo, fazendo a minha petição, pode ser qualquer coisa. Eu cito as palavras do Senhor, que atestam o meu direito naquilo que eu estou pedindo. Não tem como não ser atendido. Consegue compreender o que eu estou falando? É desta forma. É desta forma que você obtém vitórias em oração. Você não perde uma oração quando você entrar diante de Deus, reivindicando o seu direito, apresentando a Ele os argumentos que você aprendeu pela palavra dEle, aquilo que saiu da boca dEle. Não pode deixar de se cumprir. Na mesma hora, Ele, o justo juiz, determina que aquilo seja feito. 1 de João, capítulo 5, versículo 14, diz: e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve em tudo quanto pedimos, sabemos que já alcançamos as coisas que lhe temos pedido. Então, voltando ao caso de Marta, eu estava contando sobre a Marta, né? Jesus disse para ela: Marta, Marta, você anda ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas o principal você está deixando de lado. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. O mesmo Jesus está falando para você agora. Não adianta muito você viver correndo de um lado para o outro, fazendo aqui e ali, dando um duro danado para manter as coisas em ordem, se amanhã ou depois você partir. Tudo isso vai ficar por aqui. O principal é você ouvir a palavra de Deus, é se preparar para enfrentar o mal quando ele vier e sair vencedor. E quando chegar o nosso dia, então nós partiremos felizes, sabendo o que nos espera do outro lado. Quase sempre nos esquecemos disso. Nós queremos ver o agir de Deus em nossas vidas, mas nós nos esquecemos de dar ouvidos ao que Ele diz. É muito importante a gente procurar sempre prestar muita atenção naquilo que Deus diz, porque nada vem a nós por acaso. Muitas vezes Ele nos adverte sobre alguma coisa em uma palavra que lemos na Bíblia ou que ouvimos alguém pregar. Deus fala conosco. E se nessa hora vier ao nosso coração a lembrança de algum parente, de algum vizinho, de alguma pessoa que nós conhecemos, então nós devemos orar e interceder por aquela pessoa. Porque se Deus toca no nosso coração, é porque Ele sabe de tudo. E Ele sabe o que o inimigo está planejando fazer com essa pessoa ou até mesmo com a gente. Se a gente não interceder, a coisa fica feia. Mas se a gente interceder, Deus não vai deixar acontecer. O inimigo não vai fazer. Mas aí Deus fala no coração e a pessoa não faz caso. Ele às vezes toca para a gente orar e a gente não ora. E depois então nós recebemos a notícia. E aí depois que a vaquinha for para o brejo, o trabalho se torna ainda maior. Vamos ver aqui em João capítulo 11, que fala sobre a ressurreição de Lázaro. Lázaro era o irmão de Marta e Maria. Antigamente era muito comum, quando uma pessoa morria, eles abriam uma caverna, colocavam o defunto lá dentro e colocavam uma pedra depois para fechar a caverna. Quando Jesus chegou diante do túmulo, ele mandou que tirassem a pedra. Alguém pode pensar, mas sendo ele todo poderoso, né? Será que ele não podia ele mesmo mandar a pedra sair dali? Podia, claro que podia. Mas esse não era o papel dele. Ele foi ali para ressuscitar o defunto. O que, diga-se de passagem, ninguém mais poderia fazer. Só ele podia ressuscitar o defunto. Homem nenhum conseguiria fazer. Mas tirar a pedra era papel dos homens, não de Deus. Nós também temos que fazer a nossa parte para ver o milagre acontecer. O milagre só vai acontecer em nossas vidas quando nós fizermos a parte que nos compete. E Deus vai fazer a parte dele. Deus pode tudo, mas Ele não vai fazer aquilo que Ele ordenou que nós fizéssemos. Então é uma coisa para você prestar atenção. Jesus chegou ali diante do túmulo e falou para o pessoal: tirai a pedra. Ele não mandou a pedra sair, ele mandou que os homens que estivessem ali tirassem a pedra.
A nossa parte somos nós que temos que fazer. Mas então ele disse, tirai a pedra. E quando ele disse isso a Marta, irmã do defunto, ela disse, Senhor, mas já cheira mal, porque ele já está morto há quase 4 dias. Então Jesus novamente teve que chamar a atenção dela, dizendo, não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? Preste atenção numa coisa. Nunca discuta com o que o mestre está falando. E nem duvide do poder de Deus. Não importa qual é a situação que você está vivendo. Não importa o que está acontecendo. Não importa qual seja o quadro. Não importa se tem 4 dias que morreu e já está podre. Se Deus falar para você, tira a pedra, tira a pedra. Aquilo que você sentir pela palavra de Deus, que deve fazer, faça. Nos dias da Bíblia, ele mandava e as pessoas obedeciam. Por isso aconteciam muitos milagres. Hoje, às vezes, Deus fala no nosso coração e a gente pensa que é imaginação, que é coisa da nossa mente. E a gente não faz. Consequentemente, o milagre não acontece. Outras vezes, a gente ouve, vê pela palavra que ele está mandando aquilo. E a gente não acredita. E o milagre não acontece. Nos dias da Bíblia, repito, ele mandava e as pessoas obedeciam. E quem não obedecia não era abençoado. Muitas pessoas continuaram doentes nos tempos de Jesus por muito tempo, porque não obedeceram o que ele falava. A Bíblia conta o caso de um homem que era leso dos pés e que sempre ele era colocado na porta do templo para pedir esmolas. Quantas vezes aquele homem viu Jesus entrar e sair no templo e ele continuava ali, sempre ali, do mesmo jeito. Não era curado, porque ele ficava ali só interessado nas esmolas. Ele não procurava ouvir o que Jesus ensinava no templo. Ele nunca pediu a alguém para colocar ele lá dentro para que ele pudesse ouvir e aprender. Ele ficava do lado de fora, assentado na porta. O único interesse dele eram as esmolas que o povo dava. Como tem gente assim, só interessado em receber bênçãos, mas estão sempre do lado de fora. São pessoas que não se envolvem com Deus, não vêm para o Evangelho, não querem aprender o que Deus tem para ensinar. E o tempo vai passando. A vida da pessoa vai passando. E ela continua ali. Não sai da situação que se encontra. Assim foi com aquele homem durante muitos anos. Um dia, depois que Jesus já tinha sido crucificado, um dia Pedro e João vai entrando no templo e aquele homem então se dirige para Pedro e João e pede uma esmola. O Pedro então virou para ele e disse para ele, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Então, tomando ele pela mão direita, o levantou. Imediatamente, os seus pés e os artelhos se firmaram. E, dando ele um salto, pôs-se de pé. E começou a andar e entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. Olha, o milagre foi tão sério que as autoridades do judaísmo que combatiam a fé cristã, eles queriam fazer calar, mas não tinha como eles negar que o milagre foi feito. Todo mundo estava vendo e sabia que aquele homem nunca havia andado e agora ele estava ali andando e louvando a Deus. Vou te dizer uma coisa. Na hora que Deus falar algo com você, na hora que você está ouvindo a pregação ou lendo a Bíblia, sentir algo de Deus, sentir Deus falando no seu coração, qualquer coisa que você sentir, obedeça, porque Deus nunca abre o nosso entendimento por acaso. Eu já tenho tido muitas experiências assim. Quando vem aquele entendimento,
faz, porque tem uma bênção para você ali. Está lendo a Bíblia, está ouvindo uma pregação, sentiu que Deus quer algo de você, quer que você faça algo, faça, obedeça. Não tente argumentar com ele dizendo, mas já tem 4 dias que morreu, já está fedendo. Não vem caso. Não deixe a dúvida entrar no seu coração. Ele é o Senhor. Não tente argumentar com Deus. Sentiu de Deus? Ore, faça, porque a bênção vem. Se Deus te dá uma direção, siga a direção. Tudo vem pela fé. Não adianta a gente querer fazer de outra maneira. Se não for pela fé, você não vence. Só se vence o mal pela fé no Filho de Deus. Quando nós temos fé, nós ganhamos uma autoridade, um poder para fazer a mesma obra que Jesus fazia em pessoa. Nessa hora que a gente ouve a Deus, você se enche de fé e você tem o poder para realizar a obra. A Marta teve que levar uma bronca do Senhor, porque na hora que Jesus estava ensinando, ela só estava preocupada com os serviços da casa e outros afazeres. Se você é uma dessas pessoas que anda precisando da bênção, mas na hora de aprender a palavra de Deus você não dedica, você não separa um tempo para ouvir e aprender, é com você que Deus está falando isso. Preste atenção. Você precisa aprender a ouvir a palavra de Deus, porque é ela que vai te abençoar. Marta só estava preocupada com o serviço da casa. Na hora que foi preciso usar a fé, quando ia ressuscitar o irmão dela, então ela não tinha fé. Então ela achou que ela podia dar conselho para Jesus. Olha só, quando Jesus mandou que tirasse a pedra, porque ele iria ressuscitar o Lázaro, ela disse, Senhor, mas já cheira mal, porque já é de 4 dias, já tem 4 dias que ele morreu. Veja que ela havia ido com Jesus até o túmulo para ver ressuscitar o seu irmão. Ela queria ver isso, ela queria essa bênção, ela queria ver o milagre, ela queria que fosse feito, mas quando chegou a hora H, que Jesus mandou que tirassem a pedra, ela demonstrou que ela não acreditava no poder de Deus. Ela não tinha fé, ela alegou, mas já tem quase 4 dias, já está cheirando mal. Isso está acontecendo com muita gente. A pessoa quer se ver livre dos problemas, mas ela mesma põe obstáculos. Mas o doutor disse que isso aqui tem que operar. O doutor disse que isso não... Esquece o doutor. Ele é doutor na ciência dos homens. Deus é doutor na sua vida. Foi Ele que te formou lá no ventre da sua mãe. Foi Ele que te pôs no mundo. É Ele que te dá o fôlego da vida. Então esquece o doutor. Você pode até obedecer o que o doutor falou, mas não duvide do poder de Deus. Então a pessoa quer ficar livre dos problemas, às vezes ela põe obstáculo. Mas como é que eu vou fazer isso? Eu não tenho condições, eu sei lá o quê. Falta fé. Jesus falou para Marta, não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? Conosco é a mesma coisa. Na hora que ele falar com você, obedeça. Sentiu no coração, obedeça. Como aconteceu com Pedro, Jesus falou para ele, ide para onde as águas estão mais profundas e lançai as vossas redes para pescar. Então o Simão disse para ele, mestre, nós trabalhamos a noite inteira, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra eu lançarei as redes. E quando eles fizeram isso, eles apanharam uma grande quantidade de peixes, de modo que as redes se rompiam. Então acenaram aos companheiros que estavam no outro barco para virem ajudar. E eles vieram, encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. Não deixe de lado aquilo que Deus fala para você. Não deixe de lado aquilo que Deus fala no seu coração. Recebeu um toque de Deus? Vai! Porque aquele toque é a bênção que Ele está te dando. Deus sabe por que de estar falando com você. Às vezes a pessoa tem um problema, ou está passando por uma situação ruim, e ela está cansada de orar e de pedir. Deus me ajuda. Aí Deus fala uma coisa, ela sente no coração, mas ela não atende.
Ela sente o coração ferver na hora, mas ela deixa passar, ela se esquece, ela não faz caso daquilo que Deus mandou fazer. E a vida passa e o problema não se resolve. E não vai se resolver nunca enquanto você não tirar a pedra. Enquanto você não deixar o que está te impedindo de você ter uma vida santa, uma vida de obediência e respeito a Deus, não vai passar. Você precisa começar a fazer a vontade de Deus. Precisa começar a aprender a fazer o que Deus manda. Senão a coisa não muda. Vamos orar agora. Feche os seus olhos. Meu Deus, como é lindo poder sentir a Tua presença nos envolvendo e poder ouvir a Tua voz aqui dentro do coração, nos ensinando todas as coisas. Pai, eu oro para que essa pessoa consiga entender todas as revelações que o Senhor tem nos dado e que ela aprenda a Te amar, a Te desejar mais do que tudo na vida. Que o Senhor crie nela um coração novo e desperte nela o desejo de Te buscar e Te servir. Meu Deus, essa pessoa que está me assistindo e que tem um problema insolúvel e que vem acompanhando ela já há alguns anos e esse mal não desaparece, Pai, em nome de Jesus, toca nessa pessoa agora, destrói essa coisa maligna e dá o livramento completo, para que essa pessoa veja a Tua glória. Meu Deus, eu oro também por esta outra pessoa que está chorando, que está enfrentando um problema que apareceu depois que ela começou a Te buscar. Meu Deus, isso é o maligno, rangendo os dentes contra ela. Mas em nome de Jesus, eu fecho a boca do leão, eu piso na cabeça da serpente, eu repreendo esse mal que se levantou contra ela e ordeno que vá embora, que saia em nome de Jesus Cristo. Agora repita assim comigo: Senhor, Tu és o meu pastor, nada há de me faltar. Tu me fazes descansar em meio à tempestade e me acalma. O Senhor renova as minhas forças e refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do Seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. Tu me protege, me dirige, me exalta sobre os meus inimigos. A Tua bondade e o Teu amor estarão comigo para sempre. E em Ti, Senhor, farei morada todos os dias da minha vida. Amém.